desenho aqui, você vai entender exatamente o que o tutelar faz. Que é esse grande mistério. O que é zelar por direitos? Não é? O que é fazer justiça administrativa? O que o Conselho Tutelar de fato faz? É isso que eu vou ilustrar aqui, através de 2 ou 3 ciclos que eu quero apresentar para vocês. Ok? Então agora você vai entender de fato para que serve o Conselho Tutelar, que eu repito, faz justiça administrativa através de 3 ferramentas: a requisição de serviço público, a aplicação de medidas e a representação daqueles que não cumprem. Olha que interessante. Vou contar uma história fictícia. Eu gosto muito de exemplificar essa, bem simples, para você entender o primeiro ciclo, depois a gente usa o mais complexo, tá? Por exemplo, de desrespeito ao direito à educação. Vamos supor que uma mãe era lá de Porto Velho, Rondônia, e se mudou aqui para São Miguel Arcanjo, São Paulo, e não se preocupou em trazer a transferência escolar. Resultado é outubro e o moleque está fora da escola. Alguém denunciou. Isso é importante, a sociedade denunciou, o Disque 100 denunciou, o conselho foi informado de uma criança que está fora da escola, por falta de transferência, relapso da mãe que não procurou, enfim, tem um fato. Então chegou a denúncia. Então vou colocar aqui a nossa criança, vou chamar de Marcelo, está aqui o Marcelo com o direito violado, por isso que ele está triste assim, né? E aí geralmente chega a denúncia. Isso geralmente tem que ser documentado. Então o Conselho Tutelar tem que criar um documento, se ele não tem ainda, de recebimento de denúncia. É um formulário que fica do lado do telefone, por exemplo, onde você traduz ali a denúncia. Você diz o horário que chegou a denúncia, do que se tratava a denúncia, se o denunciante se identificou quem é o denunciante e os detalhes da denúncia. Se é uma denúncia do Disque 100, isso já vem tudo relatado nesse documento, que pode ser o mesmo. Ou você pode depois transcrever para um documento oficial do Conselho Tutelar, onde está registrado como veio a denúncia. É importante registrar dia, horário, se possível quem denunciou, ser um documento bem redigido, tá? Pode ser um formulário que você só preenche à mão, tá? Ao receber essa denúncia, essa que eu estou contando agora, né, de possível violação do direito à educação, a primeira coisa que você faz é o quê? Notificar o pai, a mãe ou o responsável legal. Nesse caso, nós sabemos que é a mãe. Então, o Conselho vai emitir um segundo documento, que é a notificação. Esse documento, geralmente, os conselheiros tutelares emitem um só, entrega lá e pronto. Eu estou estimulando que vocês, a partir de agora, façam a notificação em 2 vias. Porque uma via é do cidadão que recebeu. A outra via é aquela que você vai pegar o recebido de quem foi notificado. Porque essa cópia, ela faz parte agora do processo. Você comprova que na data tal você notificou aquela mãe, aquele pai ou aquela pessoa para comparecer no Conselho Tutelar. Então esse documento tem que ter o quê? 2 cópias. Tem que pegar o recebido. Tipo, a mãe tem que assinar dia e horário que recebeu. Eu sou bastante burocrático nesse sentido. Eu quero saber quem recebeu, o dia e o horário que assinou. Essa informação pode ser válida em algum momento, tá? Então eu emiti o primeiro documento, que é a notificação. Notificação, para quem não sabe, é o instrumento legal que o Conselho Tutelar usa para chamar a sua presença a alguém. Então você marca o dia e o horário para a pessoa comparecer no Conselho Tutelar, ok? A partir do momento que a pessoa compareceu no Conselho, gera-se mais um documento. O Conselho Tutelar é um órgão extremamente burocrático. É que nós aprendemos que burocracia é algo ruim. Não, não é. A burocracia é ruim. Essa história de que para ser atendido precisa de 3 carimbos e 4 assinaturas. Não, isso é ruim. Agora, eu sou um legalista burocrata assumido. Eu preciso do preto no branco. Eu preciso do recebido de alguém. Preciso do protocolo. Eu quero saber o que não está escrito, não está dito. Então, eu notifico e coloco aqui. Compareceu a mãe, ou o pai, ou a pessoa, nesse caso a mãe aqui do Marcelo, tem que ter no Conselho Tutelar um outro formulário, que é o formulário do atendimento, onde eu vou escrever que a mãe compareceu, o que eu orientei, né, a história que a mãe contou, a justificativa dela. Foi aqui que eu descobri que ela veio lá de Porto Velho, aqui para São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo, e esqueceu de trazer a transferência, que dela foi para a escola, não quiseram ver a transferência para ela, e que nisso a criança ficou. É aqui que está anotada a história, o que a mãe fala, a gente tem que colocar entre aspas, né, para ficar documentado o que a mãe declarou. Então olha só, eu vou criando documentos. Pronto.
agora eu sei da história. Eu recebi a denúncia, notifiquei, a pessoa compareceu e eu conversei com ela e agora eu tenho um fato na ficha de atendimento da criança. Vai formando um processo. A partir do conhecimento disso, eu já consigo identificar, por exemplo, quem é a criança ou adolescente em questão. Não consigo ter o nome completo? Inclusive, se for possível, cópia de certidão de nascimento, cópia do RG, do CPF da criança. Não pode esquecer que criança também tem RG e CPF, não é? Então eu consigo começar aqui a formar processo, ó, cópia da certidão de nascimento, talvez cópia do RG se a criança já tem, o nome completo, a filiação, eu consigo conferir isso. Olha quantos documentos eu estou criando nesse processo. Se possível, e geralmente você tem que identificar qual que é o dever, o direito violado, com base no estatuto, nos artigos 4º e 5º. A fonte para saber qual que é o direito violado não está espalhada no estatuto, está basicamente no artigo 4º e 5º. E você também vai, se possível, identificar o VD. Quem é o violador do direito? Então vamos lá. Eu sei quem é a criança se chama Marcelo, então eu vou preencher isso, né? Ó. Marcelo. O direito violado, eu sei que é o direito à educação. Então eu vou pegar um estatuto da criança e adolescente, me empresta o seu estatuto, que está desatualizado, ele é de 2012, mas o artigo 4º e 5º não mudou. Então eu posso utilizar, né? Mas é importante usar o estatuto atualizado. Vamos lá. Se eu pegar o artigo 4º, eu vou ler o artigo inteiro, olha lá, ó. É dever da família, da comunidade, da sociedade e da sociedade em geral, do poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes a... Então lá, tem uma lista, né? Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, cultura e lazer. Qual que é o direito fundamental que foi violado por essa mãe que não se atentou a isso e não buscou solução? Qual o direito violado dessa criança? Qual o direito? O direito à educação. Então, eu tenho que identificar na própria ficha de atendimento que o direito violado, o dever, está lá no artigo 4º do ECA, que é o direito fundamental de educação. E quem que é o violador do direito? Aqui deu para reconhecer que foi a mãe. A mãe foi relapsa e não tomou a providência, né? Então aqui a mãe é o violador do direito. Bom, a partir do momento que eu identifico a criança, o direito violado e o violador do direito, eu estou apto para fazer o ciclo de aplicação de medidas, que é a alma do Conselho Tutelar, que é o zelar por direitos, que é fazer justiça administrativa. Nós temos que fazer essa criança voltar para a escola, tem que sanar o direito violado. O tutelar é capaz de sanar o direito violado com uma medida administrativa. Por isso que eu repito, ele faz justiça administrativa. Então eu começo o ciclo aqui, ó, com o atendimento inicial. Todo esse atendimento aqui. Vou começar o ciclo, ó. E a primeira coisa é aplicar uma medida à vítima, ao menino que chama Marcelo, cujos direitos até então estavam violados. Agora já está contente aqui porque está sendo atendido pelo Conselho Tutelar, olha que maravilha, né? Então o que eu vou fazer? Um ato administrativo que vai resolver isso aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar uma medida ao Marcelo. Calma que vai fazer sentido, tá? Então vai ter que ter um documento, ó, mais um documento, ó, como o Conselho Tutelar é um órgão burocrático, que se chama Termo de Aplicação de Medida. É um documento que tem esse nome. E os conselhos não costumam fazer isso. O título em cima, letrarial 18 negrito, termo de aplicação de medida. E eu vou procurar aonde estão as medidas que são aplicáveis à criança, que o estatuto diz. As medidas de proteção. Aonde estão as medidas de proteção? 101, artigo 101. O artigo 101 desse estatuto está todo desatualizado. Porém, a primeira parte, onde estão os incisos, dá para consultar por aqui. Então vamos lá, é importante ter um estatuto atualizado. Vou achar aqui o artigo 101. Para você que não ouviu o início da história, né? O Conselho Tutelar, ele é apto. Deixa eu ler o artigo 136, só para nós sedimentarmos essa informação. Olha só. O artigo 136 do Estatuto diz assim, ó: são atribuições do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes, inciso 1. E o inciso 2, atender os pais ou responsáveis.
Então o tutelar ele é apto para atender a criança e adolescente, mas também seus pais. E ele diz o que você tem que fazer nos dois casos. Quando você atender crianças e adolescentes, você aplica o 101, de 1 a 7. O 101 é de 1 a 9, mas o tutelar só pode aplicar de 1 a 7. E quando você atender os pais, você aplica o 129, coincidentemente também de 1 a 7. Mas o 129 é de 1 a 10. Os outros só o juiz pode aplicar. Então olha só, o artigo 136 diz que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes aplicando 101, de 1 a 7. Atende os pais aplicando 129, também de 1 a 7. Então essa é a base para isso que eu vou mostrar aqui. Chegou a criança, eu identifiquei um direito violado, eu tenho que aplicar uma medida de proteção que está no artigo 101. Então eu já sei que a medida, olha, o estatuto ele não deixou a gente na dúvida. O estatuto ele já diz, então tem um texto aqui, né, ó. O Conselho Tutelar de São Miguel Arcanjo, São Paulo, aplica ao menino Marcelo a medida de proteção presente no artigo 101, inciso tal, que diz. Então, quando eu ler agora o 101, eu vou achar exatamente uma medida, e o estatuto da minha conselheira que está todo anotado, adoro o estatuto assim, né? Uma medida que vem elucidar exatamente isso. Vocês sempre vão achar uma medida do 101 ou do 129 que resolve isso. Então eu vou ler e vai chegar uma que é muito clara. Olha lá, ó. Artigo 101, são 9 incisos. O tutelar só pode aplicar de 1 a 7. Inciso 1. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade? Não, a criança já está com a mãe. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários? Não, tem nada a ver com o direito de educação. 3. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental? Sim. Então eu vou aplicar ao menino Marcelo um termo de aplicação de medida que no seu texto refere-se à medida presente no artigo 101, inciso 3º, inciso 3, que diz matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino fundamental. Tá? Quem assina? O conselheiro tutelar assina. A mãe, que é a responsável legal, assina. Dependendo da idade do Marcelo, pode até assinar junto. Mas quem é o responsável é a mãe, tá? Enfim, tem um termo. Só isso resolveu? Ou fechou o ciclo? Não. De forma alguma. Então eu continuo o ciclo e agora eu vou o quê? Aplicar uma medida à mãe do Marcelo. E aí o estatuto diz no artigo 136 que eu atendo os pais e aplico medidas do artigo 129. O 129 é de 1 a 10, mas eu só posso aplicar de 1 a 7. Coincidência, não é? Coincidência. Então eu vou ler o que tem para aplicar aos pais. Olha lá, ó. Artigo 129 do estatuto. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável. 1. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. Porque essa medida, ela tem que completar, comungar com essa, para resolver essa. E você sempre vai achar uma medida aplicável aos pais que corrobora com essa aqui, que resolve isso aqui. Olha que interessante como o estatuto é fantástico. Ó. 1. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família? Não. Inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos? Não. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico? Não. Encaminhamento a cursos e programas de orientação? Não. Esse foi o 4. Agora o 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência para o evento escolar? Sim. Essa diz respeito a essa. Então, olha só, mais um documento, agora um termo de aplicação de medida, termo de aplicação de medida aos pais. Conforme o artigo 129, inciso 5º. Aplico à mãe fulana do menino Beltrano a medida aplicável aos pais, presente no artigo 129, inciso 5º, que diz obrigação de matricular o filho ou pupilo em estabelecimento de ensino. Ok? Mas fechou o ciclo? Não fechou. Então eu vou fazer a segunda coisa, também importante, que é o quê? Requisitar o serviço. E a requisição do serviço é feita também através de um documento. Esse documento, que é a requisição, deve também ser feito em 2 vias. Agora preste atenção. Não só você requisita em 2 vias, como você diz nessa requisição que quem está sendo requisitado tem um prazo para responder por escrito.
tem que dar prazo por escrito para a instituição, o serviço que você requisitou, falar se fez ou se não fez. Como é que você sabe se foi efetivo ou não o seu encaminhamento? A rede, muitas vezes, ela chia com isso. Fazer o quê? Referência contra referência, resposta do que foi solicitado, nós lidamos com burocracia todo dia. Então, 2 vias. Vou requisitar o quê? A vaga na escola do menino Marcelo. Então, eu vou escolher a escola, geralmente a mais próxima da casa da criança, do aluno. Porém, eu costumo dizer que, na verdade, tem que ser a escola mais adequada. E a mais adequada pode não ser a do lado da casa. Então, o discernimento tem que ser colegiado. Agora, que a regra é que a escola mais próxima é. Então, eu vou verificar qual que é a escola mais próxima do Marcelo, que tem a série que o Marcelo tem que estar matriculado, e vou enviar para lá a requisição de vaga e matrícula, em 2 cópias, exigindo resposta por escrito no prazo de tantos dias. Matriculou, não matriculou, tem a vaga, não tem a vaga? É preciso saber. Como é que você sabe da efetividade da função? Então, resposta por escrito no prazo tal. Pronto. Resolveu? Ainda não fechou o ciclo. Porque agora vem a coisa mais importante, que é o monitoramento. Como é que eu sei que tudo isso funcionou? Se eu monitorar. Eu quero saber se realmente a mãe foi e matriculou. Se a mãe matriculou e o menino está indo. Se a mãe foi lá e a vaga foi dada. Porque alguma dessas coisas pode falhar. Então, até agora, o que eu fiz? Eu apliquei medida e requisitei serviços. Lembra que eu disse que o Conselho Tutelar faz justiça administrativa através de 3 instrumentos: a aplicação de medida, a requisição de serviço e a representação daqueles que desacatam essa deliberação do Conselho. Não é? Então, vou monitorar. Vou fazer agora algumas hipóteses aqui. Vamos supor que a mãe, de fato, era relapsa. E a mãe não cumpriu o que o Conselho determinou. A escola providenciou a vaga, ficou lá esperando a mãe comparecer para fazer a matrícula, a mãe simplesmente não foi. Então, com o tempo, a escola tem que dar o feedback. A vaga está aqui, mas até o momento a mãe não compareceu. Então, o que diz o artigo 136? Olha só, vou voltar lá no artigo 136. Diz assim, são atribuições do Conselho Tutelar: atender crianças e adolescentes, aplicando 101, atender os pais e responsáveis, aplicando 129. Aí o terceiro inciso diz assim, promover a execução de suas decisões. Então, se ele decidiu que essa criança tem que ir para a escola, que a mãe tem que matricular o filho na escola, que a escola tem que dar a vaga, essas são decisões que o Conselho Tutelar tomou de forma colegiada. Então, para promover suas decisões, ele pode, letra A, requisitar serviços públicos. Então, essa requisição aqui é feita com base no artigo 136, inciso 3º, letra A, que diz que o Conselho Tutelar requisita serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Requisitou, tá? Agora, vamos supor que a mãe não acatou. A mãe relapsa, não está nem aí, não foi atrás. A escola disponibilizou a vaga, porque foi requisitada, a mãe não foi. O que o estatuto diz daí, quando não cumpre? Alguém falou aqui ontem que a família não adere. Não, a família, ela não aderiu, né? Ignorou a decisão do conselho que ela tinha que ir. Inclusive, ela assinou aqui, esqueci de falar, que o conselheiro assina e a mãe assina também, né? Ela não cumpriu. Aí o artigo 136, inciso 3º, letra B, diz assim, representar junto à autoridade judiciária, não é para o Ministério Público que manda, que é um tal dos conselheiros mandar tudo para o Ministério Público, não está sendo de mim, né? Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Eu vejo muitos conselheiros tutelares falando assim, não, quando a requisição não é atendida, não é a requisição, é a deliberação. A requisição é fruto da deliberação. O que foi desrespeitado foi a deliberação do conselho. E a deliberação também é a aplicação da medida. Vocês deliberaram que a mãe vai ter que levar. Se a mãe não cumpriu, o que o estatuto diz no artigo 136, inciso 3º, letra B? Representa essa mãe. Mas eu preciso fazer este cara? Não. Eu posso fazer uma nova tentativa, emitir uma nova notificação
para a mãe comparecer de novo, se eu percebi, monitorei. A mãe não foi lá fazer a matrícula. Eu emito nova notificação. A mãe comparecendo, vou orientar essa mãe de novo. E aqui que eu posso fazer antes de representá-la? O artigo 129, o tutelar pode aplicar de 1 a 7. E o 129, exatamente o 7º, diz que é advertência. Então eu vou orientar essa mãe sobre todas as possibilidades do abandono ao direito à educação, que pode dar, né? E aí vou o quê? Eu vou emitir um documento, é um outro documento, que é a advertência. Onde a mãe assina e o conselho tutelar também. Aí, vou dar mais um período, tipo, vou dar 48 horas para a mãe cumprir a deliberação, porque eu requisitei serviço, e matricular. Se a mãe cumprir isso, fecha o ciclo. Porque apliquei, disponibilizou a vaga, matriculou, começou a frequentar a escola, o direito à educação foi restabelecido. Então fecha. Entendeu? Agora vamos supor que a mãe, mesmo depois de advertida, ela não acatou nem isso, em consequência isso também não deu certo. Aí o único caminho é emitir agora um documento muito sério, que é a representação. A representação tem um destino. Qual que é? O judiciário. Escreve certo? Escreve, né? Tá espelhado do que eu estou olhando aqui. Ao juiz. Então eu vou representar essa mãe por descumprir o que o tutelar deliberou, que ela cumprisse essa medida. O que o juiz vai fazer? Vai analisar o processo, porque você vai mandar cópia de tudo isso para ele na representação. E ele vai perceber que essa mãe tem que fazer. Então ele vai determinar que a mãe cumpra o que o tutelar deliberou. Ele não delibera de novo. Ele manda cumprir o que o tutelar já fez. Ok? Então, torna-se assim. Agora vamos para outro caminho. Vamos supor que a mãe de cara acatou. Ela queria mesmo que o moleque voltasse para a sala de aula. Levou lá o menino. Agora quem recusou foi a instituição. Por vários motivos. Esse moleque é problema. Esse moleque já avisaram que é uma peste, esse moleque tumultua, esse moleque usa droga, esse adolescente é infrator, eu não tenho vaga para esse moleque que é infrator, esse moleque só dá problema, nós não queremos esse moleque aqui. Ou, tão doido o conselheiro tutelar, já é outubro, vocês vão matricular o moleque aqui em outubro, já perdeu o ano. Então, vamos supor que essa requisição não foi atendida, na verdade, pela escola. Então, a escola, ela tem que... Olha, eu falando, ela tem que responder por escrito o não. Aí eu quero ver o que eles vão justificar aqui. Porque se a justificativa é não ter vaga e a escola tem, é um funcionário público mentindo. Tem implicações legais. Agora, duvido que vai colocar aqui que não aceita porque é um menino problema. Tem que vir o não. Não, Luciana, estão ignorando e nem o não estão dando. Bom, faça a representação e diga até isso para o juiz, que nem a pachorra de responder por escrito dela. Resposta por escrito. Então, como esse não no papel ou só verbal, espero que seja o papel, o que vocês vão fazer? Analisar o não. Porque talvez o não que a escola deu é um não coerente. Ou qualquer instituição que você requisitar. Essa regra serve para qualquer coisa. Talvez vocês requisitaram no CAPS um atendimento que não é de transtorno mental. Por exemplo, atendimento da criança vítima de violência sexual. Não é no CAPS. É que a rede pode se ajustar, e sei lá, mas aqui talvez você encaminhou e vai vir uma resposta negativa do CAPS dizendo, olha, o CAPS ele só atende transtorno mental. Vítima de violência sexual é atendido pelo psicólogo do CREAS, por exemplo. Então, esse não é aceito? Esse não é aceito, obviamente. Então, o que vocês vão fazer? Se o não, olha lá, sim, aceitamos o não, o tutelar vai fazer o quê? Vai arquivar. E aí ele vai emitir uma nova requisição para o lugar certo. Vamos supor, nesse caso do CAPS. Não era no CAPS, era no CREAS. Então ele vai arquivar essa e emitir uma nova para o lugar certo. Nós aceitamos o não. Agora, nesse caso da escola, a escola ela respondeu que não vai, nem explicou por quê. Não. Então não dá para aceitar essa justificativa da escola.
E aí o caminho, então, é aquela sequência lá. Vocês vão reunir toda essa documentação e fazer o encaminhamento disso para onde? Através de uma representação. Você vai encaminhar para o judiciário. O que acontece com o judiciário? O judiciário vai fazer essa mesma análise. Porque talvez vocês não aceitaram, não acataram o não da escola, por exemplo. Mas quando o juiz foi ver o argumento, o juiz concordou com a escola. Luciano, não dá mesmo para colocar esse moleque lá. Se o juiz acata, agora é o juiz, ele dá o sim, provavelmente vai fazer o quê? Arquivar e vai responder para o conselho para tomar outra providência. Agora, se o juiz ele não acata, aí o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma decisão mandando que a escola cumpra a requisição. Ele não requisita de novo, ele manda cumprir. Se tudo funcionou, com ou sem representação, funcionou, o ciclo se fecha. Quer dizer, esse é o papel do Conselho Tutelar. Se você perceber, o que vai acontecer? Todos esses documentos vão acabar fazendo parte do mesmo processo. Não é? Olha lá. Tudo isso vai se juntar aqui no processo. Por isso que é importante que o Conselho Tutelar forme o processo e controle sua ação. Ok? Primeiro ciclo de aplicação de medidas. Vou apresentar um segundo ciclo, agora um pouco mais complexo.